Olá, vamos retornar. O objetivo dos nossos encontros é justamente que, a partir de agora, você lendo a obra ao qual você está trabalhando, que você entenda realmente. Ah, professor, só com a aula eu consigo ser aprovado aí em vários concursos? É obviamente que não. Você tem que ir além da nossa aula. Qual que é o meu objetivo? Te traçar um norte, né, tratando aqui das decisões recentes e também os posicionamentos da doutrina, para justamente você ler a obra que você estiver trabalhando e a partir disso, então, você tirar suas próprias conclusões para interpretar as questões e até mesmo, né, numa prova discursiva, tá bom? Mas como nosso objetivo aqui é ser aprovado em concurso público, vamos trabalhar algumas questões a respeito de tudo que nós falamos. Vamos, então, empregar na prática como que o tema responsabilidade civil do Estado está sendo cobrado em prova de concurso. Vamos aqui. Tá bom? Vamos a uma questão recente do TJ, Juiz de Direito aqui de Brasília, que é o local onde gravamos as nossas aulas. Enio foi condenado a 17 anos de prisão por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado. Sob a custódia do Estado, deparou-se com um sistema prisional inepto para tutelar os direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Olha lá, celas superlotadas, falta de preparo dos agentes carcerários, rebeliões, péssimas condições de higiene, doenças, violências das mais diversas. Agregaram-se a isso problemas pessoais. Além de ter contraído doenças, sua esposa pediu-lhe o divórcio e seus filhos e amigos não quiseram mais contato algum com ele. Após um ano de prisão, Enio entrou em depressão e se suicidou dentro da cela durante a noite. Em razão desse fato, seus herdeiros ajuizaram a ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, é a mesma coisa, tá bom? Do Estado, com base no entendimento jurisprudencial do STF e STJ. Vamos lá. Letra A. O Estado não pode ser responsabilizado pelo suicídio de Enio, uma vez que não tem o dever de guardião universal das pessoas sob sua custódia. Olha lá, aqui já está errado, não é isso? Aqui está falso, então, a primeira alternativa. Vamos ler nem o resto, não. Letra B. Tratando-se de hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, cabendo aos autores da demanda demonstrar, em juízo, a falha estatal e o dano, e o nexo causal, entre eles, bem como a culpa da administração pública. Também a letra B, gabarito errado, porque a responsabilidade é objetiva, eu não tenho que provar de maneira alguma, né, a responsabilidade, a culpa do Estado. Eu tenho que demonstrar apenas o quê? Que o dano foi proporcionado, no caso, pela omissão do Estado que estava como guardião naquele momento. Letra C. Não é necessário demonstrar a culpa da administração pública. Interessante até agora. Visto que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva. Perfeito. Em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por conduta do próprio Estado. Perfeito, hein? Então, a letra C, alternativa perfeita aí pra gente, mas vamos ver as outras. Olha lá, a letra D. Em que pese não haver, nessa hipótese, o nexo de causalidade, visto que concorreram para o suicídio circunstâncias pessoais da vida do preso, subsiste a obrigação do Estado de indenizar, haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva. Vamos lá, vamos aqui interpretar a letra D. Ó. Em que pese não haver, nessa hipótese, nexo de causalidade, aqui já está o erro, tá bom? Por quê? Nós vamos ter, sim, a omissão do Estado, a omissão, nós vamos ter o dano e vamos ter aqui o nexo causal. É lógico
que o dano foi proveniente da omissão do Estado, tá vendo? Então aqui nós já vamos ter esse erro. Alternativa E, é necessário demonstrar a culpa da administração pública? Não, não é necessário demonstrar a culpa da administração pública, porque a responsabilidade é do tipo objetiva. A demonstração da culpa ocorre na responsabilidade sub. Lembra que nós falamos? Culpa ou então dolo. Vamos lá então, aqui ficamos com o gabarito letra C. Vamos ao direito de regresso, que é um tema importante aí pra gente. Lembram que nós falamos que nós trabalhamos o parágrafo 6º do artigo 37 e lá diz que a administração pública, o Estado será responsável sim quando seus agentes, abre parênteses, nessa qualidade, né, causar dano ao particular. Então o agente público, para causar o dano, tem que estar na qualidade de agente público primeiramente ou a título de exercer essa qualidade. Continuando, o Estado, se identificar o causador do dano, o agente causador do dano, deve sim propor uma ação de regresso, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, né, dos bens públicos. Só que a responsabilidade do agente, falamos que é do tipo subjetiva e tem sim que demonstrar, no caso, dolo ou então a culpa do agente. Vamos aqui. Sujeito passivo, então, sujeito passivo, estamos falando da ação de regresso. Vamos lá, o STF assevera não ser admitida ação diretamente interessada ao agente público. Então, primeira questão que você vai lembrar na sua prova. O STF não admite que a ação de indenização seja proposta diretamente contra quem? Contra o agente público. Ah, professor, então o lesado vai propor ação contra quem? Contra a pessoa jurídica, não é isso? Contra a pessoa jurídica. Estado, município, União, Distrito Federal, autarquia ou mesmo a Fundação Pública de Direito Público. Agora, esse posicionamento do tribunal é muito criticado pela doutrina, por quê? Deveria sim dar um maior número de oportunidade para o lesado receber a sua indenização. Então, grande parte assevera que a ação deveria ser proposta, né, deve ser proposta contra o Estado ou então contra o servidor que causou o dano, para justamente dar mais opções para o lesado receber a sua indenização. E lembrando, se a ação é contra uma pessoa de direito público, qualquer indenização, né, dependendo do valor, vai ocorrer em precatório. E se eu entro com a ação diretamente contra o agente público causador do dano, aí no caso, né, vai ser uma ação, os bens desse servidor, eles podem ser penhorados normalmente, levados a leilão judicial para saldar ali o meu débito. Vamos lá, vamos continuando aqui. Assim conclui-se que, vamos lá, o mencionado no artigo 37, parágrafo 6º da CF, consagra dupla garantia. Vamos aqui. Uma em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica, olha lá, de direito público ou de direito privado que preste serviço público. Então, primeira garantia é aqui entrar com ação contra a pessoa jurídica. Outra, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativamente e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional pertence. Tá vendo? Então, segundo o STF, nós vamos ter a impossibilidade aqui da ação ser proposta direta contra o servidor público. Continuando, vamos lá. Denunciação à lide. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui sobre o posicionamento do STJ a esse respeito, tá? Para o STJ, a ação pode ser proposta sim perante o agente público, tá? O servidor público. Aí lá na sua prova você vai ter que avaliar. Se vier o comando segundo a jurisprudência, é bom sim colocar a jurisprudência do STF, qualquer coisa, né? Tem como a gente entrar com recurso. Agora, se vier conforme a jurisprudência do STJ, aí um pouquinho diferente, tá? A corte entende que, o STJ entende que
a ação pode ser proposta sim contra o agente público, justamente para proporcionar ali o maior número de meios, o maior número de forma possível para o recebimento da indenização, tá bom? Então o STJ atende no caso, ou seja, vai ao encontro do posicionamento da doutrina dominante que, né, o STF não aplaude. Continuando. Denunciação à lide. Vamos lá, artigo 70, inciso 3º do Código de Processo Civil. Lá diz assim, ó. A denunciação à lide é obrigatória. Aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. Então, quando nós falamos em denunciação à lide, será que ela é obrigatória? Será que ela é facultativa? Será que o servidor causador do dano, ele pode ser chamado para participar do processo judicial? A resposta, tá? O entendimento majoritário é que essa denunciação ela é facultativa, ela não é obrigatória. Até porque, se o lesado trouxer o servidor para a lide, vai apenas protelar o seu processo, porque dentro desse processo vai ter que discutir sim se o servidor agiu com dolo ou culpa. E para o servidor receber sua indenização, não precisa, é dispensada sim a presença, no caso, desses elementos. Então, se por acaso o agente, o particular, né, o lesado, chamar para a lide o servidor público, ele vai ter justamente um prejuízo em relação ao tempo da demanda, que ao invés de resolver apenas, constatar o fato e definir a indenização, vai ter que dentro desse processo também ser apurada a culpa ou então o possível dolo do agente público. Mas olha o entendimento então, que essa denunciação ela é facultativa. Tanto o poder público quanto o particular prejudicado vão poder denunciar sim à lide o agente público. Vamos lá. Artigo 122 da Lei 8.112. Diz assim: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Vamos ao que interessa, parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá, olha lá, o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva, ou seja, uma ação própria. Aqui, porque tem parte da doutrina que diz assim, não, peraí, o servidor ele não pode ser chamado à lide. E se for um servidor público civil, regido pela Lei 8.112, o fundamento está justamente nesse artigo que acabamos de trabalhar, no 122, parágrafo 2º. Voltando aqui, ó. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante quem? Perante a fazenda pública, e não perante, no caso, ao particular que sofreu o dano. Então, por isso que alguns dizem, não, a ação não pode ser proposta contra o servidor, porque o servidor vai responder perante a fazenda pública, e o servidor não pode ser denunciado à lide, porque ele vai responder numa ação própria de responsabilidade de ação regressiva perante a fazenda pública. Então nós temos todo esse contexto. Mas lá na sua prova, é bom você colocar que a denunciação à lide, ela é facultativa, tá? Se a parte a ser necessária, denuncia-se à lide, ou seja, traz aquele agente público para resolver a demanda. Só que em alguns momentos, essa denunciação à lide pode trazer justamente prejuízo, principalmente se for ao particular que sofreu o dano, tá bom? Vamos continuando aí. Vamos a uma questão. VUNESP, prova de juiz do Estado de São Paulo. Vamos lá. Com respeito ao tema responsabilidade civil do Estado, o particular que, de algum modo, sentir-se prejudicado por ato de servidor da administração pública, para buscar o ressarcimento do dano sofrido, deverá ajuizar ação de indenização apenas, olha lá, contra o servidor público que lhe causou, né,
o indigitado o dano, podendo este, se o entender cabível, denunciar a fazenda pública a lide. Nossa, tudo errado isso daqui, né? Para fazer valer o seu direito de regresso. Então, questão errada, porque a ação deve ser proposta contra quem? Contra a fazenda pública, podendo chamar sim a lide o servidor público. Continuando. Então, o que ele deve fazer? Deverá efetuar pedido administrativo nesse sentido, junto ao órgão competente da administração pública, pois apenas com o peremptória negativa desta é que se verificará a existência do interesse de agir. Não precisa buscar a administração, posso ir direto ao Poder Judiciário. Interessante, né, que até agora eu sempre falei assim, ação judicial quanto à indenização. Olha lá, o pedido de indenização ele pode ser feito sim na esfera administrativa. É até bom que seja feito primeiro na esfera administrativa, porque ela é muito mais rápida do que uma ação judicial. Né? Agora, se por acaso não tiver sucesso no pedido administrativo, ou se quiser ir direto ao Poder Judiciário, é lógico que pode, né? O princípio, no caso, da inafabilidade de jurisdição. Vamos lá, letra C. Então, deverá ajuizar a ação de indenização contra a fazenda pública, e contra o servidor público, que causou-lhe diretamente o dano, em litisconsórcio passivo necessário, tá vendo? De maneira alguma. Então, aqui também está errado. Letra D. Ajuizar a ação de indenização apenas contra a fazenda pública, ok? Podendo esta, se o entender cabível, denunciar o servidor à lide, por fazer valer o seu direito de regresso. Ok, né? A letra D aqui está perfeita, ó. Ajuizar a ação de indenização apenas contra a fazenda pública, isso. Podendo esta, então a fazenda, se o entender cabível, denunciar o servidor à lide, para fazer valer o seu direito de regresso. Né? Então, alternativa D, alternativa correta. Vamos à próxima, uma outra questão. Vamos lá. O Estado foi condenado judicialmente a indenizar cidadão por danos sofridos em razão da omissão de socorro. Vamos lá. Em hospital da rede pública. Eis que o hospital negou-se a realizar parto iminente, alegando falta de leito disponível. Então, responsabilidade por omissão. Diante de tal condenação, entende-se que o Estado poderá exercer direito de regresso em face do servidor, isso mesmo que negou a internação. Vamos lá. Desde que comprove conduta omissiva ou comissiva, dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional. Aqui vai ter que provar o quê? Dolo ou culpa do agente público, só isso. Com base na responsabilidade objetiva do mesmo, espera aí, o servidor tem responsabilidade objetiva? Não, responsabilidade subjetiva para o servidor. Letra B também está errada. Continuando. Com base na responsabilidade subjetiva do mesmo. Olha lá, aqui continuando falando de responsabilidade subjetiva do servidor. Então, isso está errado. Independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento do dever funcional. Errado, porque como a responsabilidade é sub do servidor, tem que comprovar dolo ou culpa. Então, ficamos com essa daqui, a letra E. Vamos lá. Com base na responsabilidade subjetiva, perfeito, olha lá, do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa. Então, perfeito, né? Gabarito E, alternativa E, é a questão correta aí pra gente, tá bom? Vamos parar mais uma vez por aqui. Vamos trabalhar em outro bloco a responsabilidade em relação aos atos legislativos e também os atos jurisdicionais praticados pelo Estado, tá bom? No próximo bloco vamos trabalhar. Sucesso, tá, em sua aprovação. Obrigado.